E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos calcular a energia potencial eletrostática armazenada entre as placas de um capacitor plenamente carregado. Observe o circuito ilustrado no quadro. Aqui nós temos um capacitor de capacitância C ligado aos polos de um gerador cuja diferença de potencial vale U. Em nosso circuito, nós vamos assumir que o nosso capacitor estará plenamente carregado com carga elétrica Qzão em um instante de tempo Tzão. Portanto, em um instante de tempo intermediário Tzinho, o nosso capacitor estará parcialmente carregado com uma quantidade de carga elétrica Qzinho. Nós podemos obter Qzinho a partir da expressão C vezes U'. Basta multiplicar a capacitância do capacitor pela sua diferença de potencial correspondente, U'. Note que, nesta situação, o nosso capacitor está parcialmente carregado. Portanto, a DDP entre suas placas U' é menor do que a diferença de potencial U do nosso gerador. A partir da quantidade de carga armazenada Qzinho, em um intervalo de tempo infinitesimal dTzinho, o capacitor irá receber uma quantidade de carga que eu represento por dQ, também infinitesimal. dQ corresponde ao acréscimo no valor da carga elétrica já armazenada Qzinho. E de acordo com a expressão acima, este acréscimo de Qzinho na quantidade de carga elétrica condensada em nosso capacitor promove um acréscimo proporcional de U' na diferença de potencial U' já existente entre as placas. Observe a expressão. E ao receber este acréscimo infinitesimal de carga elétrica dQ, a energia potencial armazenada entre as placas do capacitor também sofre um acréscimo infinitesimal dado por dQ vezes U'. Essa expressão nós já conhecemos de vídeos anteriores. Perceba que, como a DDP já existente sofre um acréscimo infinitesimal, nesta igualdade eu estou assumindo que U' permaneceu praticamente constante. Muito bem, substituindo o dQ na igualdade abaixo, a gente obtém C vezes U' vezes dU'. A partir de agora, para a gente obter a energia total armazenada no capacitor, basta somarmos todas as contribuições infinitesimais. Com isso, a gente obtém a seguinte integral. EP é igual a integral de dEP. Estou somando todas as contribuições infinitesimais. E os limites de integração dessa integral vão de 0 à diferença de potencial U do nosso gerador. DDP assumida pelo capacitor quando ele estiver plenamente carregado com carga elétrica Qzão. Então nós vamos integrar este produto C' em relação a U'. Muito bem. A partir da integral ali obtida, vamos colocar a capacitância do lado de fora, é um termo constante. Nós vamos integrar de 0 a U, U' dU'. Essa integral é fácil de ser resolvida. Nós podemos utilizar aqui a regra do expoente. A energia potencial vai ser igual a... Essa integral nos dá 1 sobre 2 vezes a capacitância vezes U' elevado ao quadrado de 0 a U. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos fazer meio de C vezes U' ao quadrado quando U' vale U
e vamos subtrair de meio de C vezes o linha ao quadrado quando o linha vale zero. Já deu para perceber que, pelo teorema fundamental do cálculo, a energia potencial armazenada é dada por metade do produto da capacitância pela diferença de potencial U elevado ao quadrado. Muito bem? A partir dessa igualdade, dessa expressão e da relação carga total armazenada igual a capacitância vezes a diferença de potencial U, nós podemos obter duas novas expressões para o cálculo da energia potencial armazenada. Perceba que C vezes U ao quadrado é C vezes U vezes U. Então, o primeiro C vezes U eu vou trocar por Qzão. Então, isso vai nos dar EP igual a metade. Então, C vezes U. Eu vou trocar o primeiro C vezes U por Qzão. Só tem ele. Então, metade de Q vezes U. Então, essa também é uma expressão que nos permite obter a energia potencial armazenada em nosso capacitor carregado. Nós podemos também utilizar a seguinte igualdade. U é igual a razão da carga pela capacitância. Então, U é a carga dividida pela capacitância. Substituindo U naquela expressão, a gente obtém meio de C que multiplica U quadrado vai nos dar Q quadrado sobre C quadrado. Cancelando C com este quadrado, a gente obtém meio de Q quadrado sobre C como expressão alternativa. Então, observe que aqui nós temos meio de Q ao quadrado sobre C. Então, nós podemos utilizar uma das três expressões para calcular a energia potencial armazenada entre as placas de nosso capacitor plenamente carregado. Tudo depende dos dados que o problema te fornece. Muito bem. A partir da expressão aqui obtida, nós podemos ainda fazer a seguinte análise. Se o nosso capacitor for um capacitor plano, nós podemos substituir a capacitância C por ε0 vezes A sobre D. Isso está multiplicando U ao quadrado. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por Dzinho. Então, multiplicando embaixo por Dzinho, eu vou ficar com... Aqui eu tenho ε0 sobre 2, vamos deixá-lo aqui quietinho. Então, eu vou ter A vezes D, porque eu multipliquei por D no numerador. Embaixo vai aparecer um D quadrado, então aqui eu tenho U sobre D ao quadrado. Em vídeos anteriores, nós vimos que o produto da intensidade do campo elétrico pela distância entre as placas do nosso capacitor plano é igual à diferença de potencial U correspondente. Observando essa expressão, nós vemos que o produto da área de uma das placas pela distância entre tais placas corresponde ao volume existente no interior do capacitor plano, que eu vou representar por V. Perceba que V representa o volume interno do nosso capacitor plano. Consequentemente, aquela expressão fica dada por... Vamos observá-la atentamente. Se eu passar o volume dividindo, eu vou obter que a energia potencial armazenada por unidade de volume, que nós vamos representar por Uzinho,
é igual a metade de ε0, que multiplica U sobre D, corresponde à intensidade do campo elétrico entre as placas do capacitor plano. Então, meio de ε0 vezes a intensidade do campo elétrico elevado ao quadrado. Perceba que aqui nós temos uma densidade volumétrica de energia armazenada entre as placas do nosso capacitor plano. A partir dessa expressão, nós podemos perceber que essa densidade volumétrica de energia depende da intensidade do campo elétrico existente entre as placas. Logo, nós podemos afirmar, a partir daqui, que a energia potencial eletrostática armazenada entre as placas do capacitor está de fato armazenada no campo elétrico que se estabelece entre tais placas, pois a densidade volumétrica de energia potencial armazenada depende da intensidade do campo elétrico elevado ao quadrado. Com isto, eu encerro este vídeo. Até a próxima!